Então, e aí, Douglas, tudo bem? Como é que você tá aí na Austrália? Tá tranquilo? Bem, tô bem, tô tudo tranquilo. O Facebook tem aquela pergunta cretina assim que fala: o que você está pensando agora? Assim, cara, tu quer coisa mais invasiva do que essa? Você, além de botar a tua vida toda ali, tuas fotos, tua família, teus amigos, ele não está satisfeito. Ele quer saber os livros que você leu, os filmes que você viu, e ainda quer saber o que que você está pensando agora. Cara, eu nunca vi uma coisa mais invasiva do que esses sistemas aí que eles querem te escravizar de todas as formas, até mentalmente, né, cara? É impressionante. Você sabe a história do Facebook, assim, que no início ele parece que ele fez uma experiência na faculdade, né, de fazer esse sistema das pessoas colocarem as informações ali para criar uma rede e tal. E aí ele começou a fazer as experiências e os colegas da universidade dele Hum. começaram a reagir super bem, começaram a botar várias informações. E aí ele falou assim: veja como as pessoas são idiotas. Tá todo mundo falando da sua própria vida e tal. Botaram todas as informações. Essa foi a primeira impressão dele, né? Do sistema que ele criou. A ideia que ele fazia da ideia dele era essa, assim, tipo, as pessoas são muito idiotas, então. Os Estados Unidos têm essas grandes corporações. Eles gostam de dizer assim, sabe, que veja só, um empresário criativo, cheio de entusiasmo, cheio de ideias novas, empreendedor, foi construir uma empresa do zero. Cara, isso é uma mentira. Você já viu o filme do Snowden? Cara, é uma coisa que você tem que recomendar para o seu público. O filme do Snowden, né, que era um americano que trabalhou na NSA, que ele denunciou todo esse patrulhamento, né, que antigamente, quando as pessoas falavam que tinha um sistema dentro do computador que vigiava você, as pessoas iam, cara, pô, teoria da conspiração, esse cara tá maluco. Hoje em dia todo mundo sabe, né, cara? Hoje em dia todo mundo sabe, mas assim, esse cara foi o primeiro a denunciar isso, porque aí ele trabalhava na NSA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Ele viu que estava sendo construído um monstro, né, de vigilância. Ele denunciou, fez um filme, e tudo, e foi, acabou que ele foi perseguido, foi morar na Rússia, conseguiu fugir para a Rússia. Você vê que o Deep State está por trás dessas empresas, né? Claro que é do Estado, acho que o Facebook é do Zuckerberg, né? Um sistema que é feito para espionar a vida das pessoas, cara. Eles economizaram milhões e milhões e milhões de dólares. Não precisam de espião, porque é só ligar o computador e você sabe da vida de todo mundo, sabe quem é amigo de quem, sabe tudo, né? Então foi uma coisa que foi Sabe? desenvolvida pelo Estado americano, pelo Deep State. Quem financia esses caras? Quem é que autoriza que os bancos financiem esses caras, né? É tudo interligado. As pessoas ficam com essa ideia de que o cara foi lá, abriu uma firma, cresceu, cresceu, ganhou dinheiro. E nada disso. O Estado está por trás ali, né, cara? E o Elon Musk, por exemplo, a empresa dele, o que que eles estão fazendo agora? É tudo previsível, né? Estão fazendo Android para guerra, cara. Tudo para guerra. Você acha quem é que tá por trás dele, cara? É o Deep State, né? Eu acho que quando a gente começa a fornecer informações que o usuário está fornecendo, é autêntica e 100% verdadeira, né? Porque a É. gente está falando de pessoas que não vivem uma vida verdadeira. E aí isso é retroalimentado para essa pessoa também. A pessoa ela faz uma viagem e aí ela esquece de aproveitar a viagem, ela vai para um outro país, ela se preocupa mais em tirar foto e publicar. Como se aquela pessoa que tirou aquela foto sorrindo, naquela paisagem linda, tivesse feliz. Porque eu acho que a realidade ela está sempre disposta em camadas, né, cara? Assim, são esferas, né, de atuação que uma influencia na outra, né? Então, por exemplo, o seu comportamento sozinho, as coisas que você pensa quando você está em casa sozinho, tem uma dimensão, tem uma característica, tem uma natureza. Agora, quando você está com um amigo, você já se comporta de forma diferente, você já fala coisas diferentes, você já pensa coisas diferentes. A gente é muito influenciável pelo ambiente que a gente está, né? E isso tem um sentido. Se não fosse assim, seria muito estranho, né? Então, você está com três, quatro amigos, você já muda o comportamento, você já não fala de coisas tão pessoais, você fala. A tendência a maioria das pessoas gosta, tá com seis, sete amigos, já gosta de contar vantagem, né? Gosta de dizer que fez isso, que fez aquilo e tal. Aí você chega em família, aí é outra energia, você fala outras coisas, você se comporta de outra coisa, você sente as coisas de outra maneira. No trabalho também. Então, assim, a gente já penetra em várias realidades, dentro dessa realidade que não seria virtual, né? Então, assim, quando você vai para essa dimensão virtual, aí essa dimensão, ela ganha uma natureza, assim, interessante, né? Porque primeiro você tem a ilusão de que você está falando para muitas pessoas, né? E às vezes está mesmo, né? Assim, depende, se você tiver três seguidores, se tiver 100 mil, você começa a projetar uma imagem do qual modo interessante dessas pessoas me verem, né? Então você começa a ficar refém um pouco dessa questão que você mesmo coloca, né? Como é que eu tenho que me comportar para agradar as pessoas, para elas me verem como um ser interessante, né? E sem contar a questão de poder, que você projeta poder, né? Você tem conhecimentos, você tem pessoas que vão te seguir, que você pode influenciar. Isso muitas vezes já tem até essa intencionalidade, né? As pessoas querem influenciar, querem ganhar dinheiro também com isso, né? Então, assim, quando você parte dessa realidade da sua vida real, família, convivência com os vizinhos e tal, escola, faculdade, você já é super dinâmico, já altera muito. Quando você parte para o mundo virtual, aí essa coisa aumenta exponencialmente, porque é uma lógica que você não controla, né? Quem tá te vendo, quem vai te ver, o que que você quer passar, qual o efeito que você tá falando. Então é interessante, cara, assim. Só que se você começar a se entregar muito, tudo é um equilíbrio, né? Se você se entrega muito a essa ideia de projetar poder, de ser conhecido por muitas pessoas, você também começa a descuidar de coisas mais básicas, né, cara? Começa a se descuidar das coisas que têm valor para você, né? Tem que ver, assim,
caso a caso, sempre o caso específico é sempre o mais legal, né? Acredito que o cérebro humano, naturalmente, ele busca padrões. Então, é onde você tem a construção de uma sociedade, necessariamente, ela vai criar estereótipos, né? Todo ambiente tem um campo de força. Você é refém desse campo de força. Não é bem assim uma vontade de você ser diferente ou de você mudar de acordo com cada ambiente porque você quer ou passar uma ideia. Isso é muito mais natural. É um campo de força. Então, por exemplo, você está em Sim, casa, você sabe que você controla ali aquele espaço. Você vai para a rua, é outro campo de força. Tem os é carros, tem os outro campo. guardas. Então, você está ali sujeito a uma série de forças que você não controla. Então, você se ajusta automaticamente a isso. Você chega numa universidade, é um campo de força. Se você for professor, você tem um campo de força. Se você for um aluno, você tem outro campo de força. Você é pressionado de formas diferentes, entendeu? Então, assim, o seu Com certeza. comportamento vai ser também uma expressão desses campos de força que você vai reagir naturalmente. Claro que tem uma coisa pensada também, que você eventualmente você vai querer assumir um comportamento para ter um resultado. Independentemente disso, você está sempre sujeito a um campo de força de cada lugar, de cada situação. O simples fato de você estar no Brasil, você está no seu país, é um macro campo de força. Quando você sai para outro país, você vê a diferença. Quando você sai do seu país, Sim, você está em outro totalmente. país, você sente o campo de força. Você está mais fragilizado, porque as regras são outras, Sim. você não tem os mesmos direitos, você não é visto da mesma forma. Então, essa questão do campo de força, a gente tem que agregar as outras ideias que a gente está tendo sobre essa questão, entendeu? Que eu acho bem legal. É o drama do imigrante, né? Um lugar de fala, né, que eu tenho realmente, como imigrante, né? Latino-americano. Cada imigrante ele vai lidar de uma forma, mas ele vai realmente estar sofrendo efeitos desse campo de força. Por exemplo, aqui na Austrália é um país multicultural, tem pessoas de vários lugares do mundo. Eu acho que no final das contas o imigrante ele está saindo de uma realidade para uma outra na qual ele quer ser mais feliz. Ele abandona a realidade onde ele nasceu, abdica interações familiares, etc., em busca de uma vida mais feliz. Você sabe, eu trabalhei durante anos na Petrobras, tive uma carreira lá. Daí eu vim para cá para poder trabalhar como peão, meu amigo. Trabalhei na obra, trabalhei como engenheiro também aqui. Eu passei por vários ambientes, como você disse, vários campos de força. E eu acredito que nessas relações, nessas interações, a gente é influenciado e a gente influencia também. Você falou É. que tudo é um padrão, existe um padrão por trás das coisas. Às vezes as coisas não são tão complexas como a gente imagina. Ela tem um princípio que, se você analisar, é mais simples do que você imagina. Você já viu aquelas revoadas de pássaros? Milhões de pássaros, de andorinhas que vão voando pelo céu. Você vai ali, você olha, você jamais consegue imaginar que aquilo ali tem uma lógica, né? Mas a lógica que é interessante é simples, porque cada pássaro mantém uma distância mínima, procura manter uma distância mínima da sua asa para a asa do outro pássaro. Então, quando um pássaro faz um movimento, aquele movimento que vai alterar a distância de uma asa para outra se reproduz para todos os pássaros, entendeu? Então, você olha aquilo, cara, parece de uma complexidade incrível. E é de uma complexidade incrível. Só que a base Sim, daquilo é um princípio simples, é uma distância que eles têm como segurança para o seu voo. E as nuvens, elas também têm esse princípio. Tem um movimento das nuvens, que você olha uma nuvem se movendo, isso é tipo uma coisa muito complexa, mas tem alguma coisa ali, tem um princípio que faz todo aquele movimento parecer complexo. Uma coisa meio ligada à ideia do fractal. O fractal é uma organização do espaço, microcristal de gelo. Já viu isso, cara? Todo cristal de já ouvi gelo falar. é diferente um do outro. Existem trilhões e trilhões de cristais de gelo. Imagine quantos cristais de gelo não tem, mas um nunca é igual ao outro. Eu olhando de fora, você está aí há quantos anos? 6 anos, né? Pô, quais eram as suas expectativas quando você resolveu viajar, né? As suas fantasias, aquela sensação de liberdade, aquela coisa de projetar um futuro, né? Várias coisas que você sentiu. Eu não tô querendo saber o que que você sentiu, não. Tô querendo perguntar o que que você sentia, né? Imagino que tenha um pouco de aventura, um pouco de cada coisa. Mas depois você foi tendo os primeiros choques de realidade, né? Algumas coisas boas se Sim. confirmaram, outras coisas não se confirmaram, e você foi construindo o teu espaço aí, né? Queria que você falasse um pouco dessa mudança de expectativas e você ter a realidade, como é que a coisa foi se moldando, né? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de fechar o livro da vida, né? Minha vida é um livro aberto.